Olá, meus queridos alunos, queridas alunas do segundo ano. Bem-vindo a mais uma aula de Sociologia, cujo tema hoje é Democracia, Cidadania e Direitos Humanos. São três palavras, três expressões que favorecem a nossa vida social hoje. Nós temos no nosso país a democracia, nós temos a cidadania e nós temos os direitos humanos. A aula de Sociologia é do segundo bimestre, da página 166 até a página 182. Conceito de democracia. O termo democracia deriva da junção dos vocábulos grego demos, que quer dizer povo, e kratos, que quer dizer poder. O conceito de democracia como poder do povo surgiu na Grécia Antiga aproximadamente há 5 séculos antes de Cristo. Então vocês imaginam que a democracia ela vem de muito tempo, ainda da Idade Antiga, da Idade Antiga. E vocês veem aqui nessa imagem, né? Em Atenas, o povo reunido e uma pessoa em pé em cima da ágora fazendo as suas explanações, as suas decisões para o povo decidir. A democracia no contexto inicial era muito direta, o povo que decidia realmente as coisas. O conceito de democracia assumiu diferentes significados ao longo da história, de acordo com o texto. Em algumas sociedades, a ideia de democracia diz respeito apenas à esfera política, votar, ser votado, por exemplo. Em outras, se aplica também na área da vida econômica, social e cultural. A democracia não foi um sistema político predominantemente da história. Desde a sua formulação na Grécia até o século XIX, poucos governos adotaram, e quanto fizeram foi sempre em resposta à luta de diferentes grupos excluídos do processo de tomada de decisão política. Foi, portanto, sempre uma conquista de segmentos sociais segregados. Então vocês imaginam, a democracia no mundo ela rodeou através de lutas e conquistas, porque nós sabemos que contra a democracia nós temos as ditaduras, nós temos as monarquias, que é totalmente contra a democracia. Expressões históricas da democracia. Ao longo da sua trajetória, a democracia tem sempre apresentado de diferentes formas. Preste atenção. Democracia direta. Neste modelo, todos os cidadãos devem intervir diretamente nas questões públicas. O conceito de cidadão está associado à participação, pois cada cidadão interfere diretamente no interesse do Estado. Na prática, o exercício da democracia direta consiste na discussão sem intermédio das principais questões de interesse comum. Então, assim, o que é intermediários? Intermediários são os vereadores, deputados, entendeu? Então, a democracia direta é o povo mesmo agir nas suas decisões, discutir as suas decisões. O outro aspecto é a democracia representativa. Essa entra o modelo a qual nós vivemos. O modelo se caracteriza pela representação política. As deliberações coletivas não são tomadas diretamente pelo cidadão, mas por pessoas eleitas para tal finalidade. Representantes políticos como prefeito, presidente, governador, deputados, senadores, vereadores, não é? Que estão lá para discutir e representar o povo.
A participação dos cidadãos é indireta, periódica, formal e se expressa por meio de instituições eleitorais. Então, nesse modelo, o cidadão escolhe por voto livre, né, secreto, um cidadão que vai representar politicamente. Claro que muitas vezes o representante político, se ele tem uma visão política boa para a sociedade, ele discute na base para levar os seus projetos, ele discute na base para fazer suas decisões. Mas grande parte dos políticos não. Eles agem por conta própria, com interesse muito na parte financeira. Democracia participativa surgiu como forma de superação das deficiências do sistema representativo, que em muitos casos mostrou-se incapaz de garantir os interesses da maioria dos cidadãos. Visa ampliar a participação social nos assuntos políticos e reduzir a distância entre representantes e representados. Baseia nas articulações de grupos sociais em rede que, por meio de reuniões, discutem e votam propostas que orientam as ações governamentais. Então preste atenção que essa democracia participativa ela pode estar casada com a democracia representativa. A democracia direta, praticamente, ela é inexistente no meio político. Ela pode acontecer ainda nas associações, mesmo que a gente elege o presidente, tesoureiro, secretário para representar, mas todas as discussões e todas as decisões é do povo. Entenderam? Teoria democrática moderna. Na Idade Moderna, a partir do meado do século XVI, surgiu a ideia de autonomia do indivíduo, que deu origem ao individualismo e ao liberalismo político. A concepção de democracia que evoluiu com base nesses princípios assume um perfil bastante diferente daquele desenvolvido na Grécia Antiga. Se antes a democracia estava relacionada à ideia de igualdade, em sua versão moderna passa a vincular-se prioritariamente às ideias de liberdade. De acordo com os ideais liberais, o principal dilema político fundamentava-se nas limitações do poder soberano, que às vezes confundia-se com o próprio Estado, e na ampliação das liberdades individuais, como o direito à propriedade material e defender-se judicialmente. Até hoje, grande parte do debate político sobre a democracia tem como tema a defesa ou crítica dos ideais liberais. Olha, os ideais liberais vêm na Revolução Francesa para cá, vêm tomando mais força, onde o individualismo é muito presente. Dentro do capitalismo existe o liberalismo, ou a gente pode chamar hoje de neoliberalismo, que é o individualismo. Lucros, dividendos não são repartidos com a sociedade, mas sim vai para a mão do poder capital central individual. A exploração do trabalho entra muito nessa questão do neoliberalismo ou liberalismo. Lembre-se que no liberalismo foca-se a atenção ao individualismo, a defesa do meu, e não da coletividade, como a gente pensa nas associações, cooperativas e assim por diante. Agora nós temos as ideias de Thomas Hobbes, de 1588 a 1679, John Locke, 1632-1704, e Jean-Jacques Rousseau, 712 a 778. Thomas Hobbes: o homem, quando em estado de natureza, é compartilhado com o direito de agir como deseja, em razão de não haver limitação legal contrária a isso. Tem que agir pela força e pela violência para conseguir
o que deseja, o que acaba provocando guerra de todo contra todos. Por isso, para disciplinarem a si mesmo, garantirem seu bem-estar, seria necessário afirmar o contrato social, regulando por uma autonomia soberana. Esse poder absoluto, no entanto, não se justifica pela teoria do direito divino dos reis, mas sim pela transferência dos direitos individuais aos soberanos. E em nome desse contrato social é que pode e deve ser exercido, e não para a realização da vontade pessoal do governante. Presta atenção, Thomas Hobbes diz nas suas ideias que o homem é uma fera para o outro homem. Então, para ele, para garantir o poder, pode e deve se usar a força. Então, o Estado tem essa ideia. Você pode observar, quando o povo está nas ruas lutando por algum direito, muitas vezes o exército, a polícia, toma o partido através do mandado do governo para que haja violência, para dissipar esse povo e assim por diante. Isso é a ideia de Thomas Hobbes. John Locke: o poder soberano deve permanecer, mas não nas mãos dos cidadãos, e não os melhores juízes de seus próprios interesses. Cabe ao governo retribuir a delegação de poderes, garantindo a todos os direitos individuais, segundo a segurança judiciária, jurídica e propriedade privada. Para Locke, o princípio é a maioria, fundamental para o funcionamento da instituição política, democracia e das leis. Devem valer para todos. Isso, a elaboração das leis deve estar a cargo de representante escolhido pelo povo, que exercia o papel de legisladores no interesse da maioria, no regime político proposto por Locke. É, portanto, uma democracia representativa. Então, Locke, ele já tem a ideia um pouco mais amena, de Thomas Hobbes, mas ele institui os representantes, do governo para poder fazer a política, para poder garantir os direitos de todos. Mas ele fala que o povo tem que ter os seus direitos, garantir os direitos à segurança jurídica, a sua privacidade, os seus direitos e tal. Mas, sem dúvida, Locke também era um liberal. Rousseau: a desigualdade causada pela existência da propriedade privada seria causadora de todos os males que assolam o ser humano. Diante disso, em um contrato social que visasse a melhor convivência entre os indivíduos, seria preciso definir questões de igualdade e do comprometimento entre todos, que se voltasse ao indivíduo e particular ao cidadão, que vive em sociedade, tem consciência disso. Deve ser coletiva, devendo haver interesse no bem comum. A participação política, então, é um ato de deliberação pública que organiza a vontade geral e traduz o elemento comum a todas as vontades individuais. Esse seria, portanto, o núcleo do conceito de democracia. O autor afirma que a democracia só pode existir se for diretamente exercida pelo cidadão, sem representação política, pois a vontade geral não pode ser representada, mas sim exercida diretamente. Então vocês observam que Rousseau ele resgata a ideia de democracia primordial, aquela democracia pura, verdadeira, onde o povo teria o direito de decidir as suas coisas e suas vontades. Então os três sociólogos, eles têm ideias completamente diferentes. Hobbes pela violência, Locke pela organização,
pela representatividade e Rousseau pela democracia direta. Montesquieu e os três poderes. Partindo do princípio que era necessário um controle externo para que os sistemas políticos funcionassem bem, Montesquieu defendeu a criação de regras que estabelecessem limites aos detentores do poder, de forma a manter a democracia política e a liberdade dos indivíduos. Por isso, propôs a divisão de esferas administrativas em três poderes, funções independentes entre si: o legislativo, executivo e judiciário. Então pensa que Montesquieu, dentro da democracia, implanta na sua ideia três poderes, e é o que nós temos hoje. Nós temos o poder executivo, que é dos prefeitos, do presidente, não é? Dos líderes, assim. Nós temos o poder legislativo, que é dos vereadores, deputados, senadores, e os judiciários, que é o poder que tem que estar à parte desses outros dois poderes. Não pode ter uma ligação entre judiciário e executivo, porque senão não há julgamento. Não sei se estão me entendendo. Se, por exemplo, um prefeito rouba, se o judiciário tiver coligado com a prefeitura, não vai ter justiça, não vai haver uma imparcialidade na discussão e na execução de penas ou uma prisão, coisa assim. Então vocês imaginam bem, o legislativo e judiciário são poderes diferentes. Claro que o legislativo, né, e o executivo muitas vezes são até do mesmo partido, então eles têm uma certa ligação, mas o judiciário deveria estar totalmente à parte. Caberia ao poder legislativo a função de fiscalizar o poder executivo e elaborar, votar leis de interesses públicos na instância relativas, municipal, estadual, federal, e em situações específicas julgar autoridades como presidente da República ou os próprios membros da Assembleia. Então observa bem, os deputados federais podem pedir impeachment de um presidente. Vocês veem bem como que as coisas vão e vêm. Nesse governo atual que nós estamos, o presidente da República queria escolher o chefe da Polícia Federal. E isso não pode, porque a Polícia Federal está coligada ao Judiciário. Entendeu? Mas ele queria de toda forma. Graças a Deus que não conseguiu. O Exército seria o poder do Estado que, nos moldes da Constituição em um país, teria a atribuição de governar a nação, administrar os interesses públicos. Vocês imaginam bem? O Exército já teve época no Brasil que o Exército houve um golpe militar onde o Exército governou o país. Mas aí entra a ditadura militar. Né? Mas o executivo é o executivo, mas o exército ele faz parte do poder só um minuto, do poder executivo para manter a ordem, como John Locke fala. Agora, o executivo seria o poder do Estado, né, que nos moldes da Constituição de um país teria por atribuição governar a nação. Quer dizer, então o executivo é o que governa, é o presidente e é o prefeito e assim. O judiciário seria exercido pelos juízes cuja capacidade de prerrogativa de julgar estariam baseadas nas regras constitucionais e nas leis criadas pelo poder legislativo. Vocês desculpem a minha confusão com o exército, porque o executivo eu li exército, mas é executivo. Então aqui está os três poderes dizendo a atribuição de cada um deles. Marx e Engels.
Karl Marx e Friedrich Engels acreditavam que um governo democrático era inviável. Uma sociedade capitalista, diante das limitações impostas pela relação da exploração e a dominação entre esses, para acalmá-los, seria necessário, portanto, mudar as próprias bases da sociedade. Para eles, os princípios que protegem a liberdade dos indivíduos e defendem os direitos à propriedade tratam dos indivíduos como iguais e apenas formalmente. Sendo assim, a democracia liberais seriam limitadas pela prevalência das desigualdades de classe, tornando-se restrita às ações políticas, mas para as palavras de Marx, na democracia liberal, o capitalismo, quer dizer, o capital governa. Marx e Engels, eles têm a visão socialista, não é? Ou podemos dizer também comunista, que o povo deveria ter toda a participação política, financeira do país. Para ele, a sociedade deveria ser associativa ou também cooperativa. Por isso que Marx e Engels, né, muitas vezes são bastante criticados. Porém, eles têm razão em dizer que o liberalismo e o neoliberalismo, eles dão privilégio ao poder capital ou ao capitalismo. Mas nós já tivemos experiências de comunismo e de socialismo que não deram certo. Por quê? Porque a semente do capitalismo está lançada e ela impregna nas pessoas e atrapalha o desenvolvimento. Então você pode ver que muitos poderes que são até comunistas entram na questão capitalista. Exemplo, a China, né, que é um país que é comunista, porém tem toda uma visão capitalista de comércio e assim por diante. A teoria democrática contemporânea, ao partir do século XIX, a teoria democrática foi desenvolvida a partir do confronto entre menos duas expressivas doutrinas políticas, liberalismo e o socialismo. O liberalismo defende a limitação dos poderes governantes, buscando a proteção dos direitos econômicos, políticos, religiosos, intelectuais dos indivíduos. Para os liberais, a liberdade depende da menor interferência possível do Estado nas leis. Para a doutrina socialista, o sufrágio universal é apenas o início do processo de democratização. O Estado, enquanto para o liberalismo, é o ponto de chegada. Alguns dos principais teóricos do socialismo, como Antônio Gramsci, Rosa Luxemburgo, afirmam que o aprofundamento do processo de democratização, na perspectiva das doutrinas socialistas, ocorre por meio de críticas à democracia e pela ampliação da participação popular e do controle do poder por meio de chamados conselhos operários. Com isso, a regulação da democracia passaria a acontecer nos próprios locais de produção, tendo como protagonismo o trabalhador real, não o cidadão abstrato da democracia formal. Então vocês observam bem, na prática nós podemos dizer o seguinte, um exemplo bem prático, uma empresa como a Ford, como a Fiat, como a Chevrolet, é uma grande empresa que tem grande número de funcionários. Eles trabalham cumprindo horário, salário e não têm nenhum ganho em cima da sua produção. Na ideia socialista, seria um pouco diferente. Teria o trabalho e o emprego, mas eles teriam ganho sobre a produção. Funcionaria num sistema mais cooperativo. E assim, o trabalhador teria uma real
um real protagonismo nessa história, ao invés de estar trabalhando, ganhando salário e sendo explorado, como Marx afirma, na mais-valia. Cidadania e direitos humanos. Analisando a história do seu país, o sociólogo britânico Thomas percebeu a ocorrência de 3 ondas sucessivas de consolidação de direito. A partir dela, Marshall estabeleceu uma divisão dos direitos de cidadania em 3 categorias: direitos civis, garantia de liberdade individuais, tais como possibilidade de pensar, de se expressar de maneira autônoma, liberdade de ir e vir e de poder constituir associações coletivas e afirmar contratos comerciais entre outros. Esse é o direito civil, que é o direito nosso. O nosso de cidadão é o direito civil. Direito político estabelece a possibilidade da participação dos indivíduos nas diversas relações de poder presente em uma sociedade, em especial a escolha de um representante, a candidatura a qualquer tipo de cargo elegível e manifestação em relação de possíveis transformações a serem realizadas. O direito político, todo cidadão que não tem nenhum problema com a justiça tem o direito de votar e ser votado. Direitos sociais, visto como esse o essencial para a constituição de uma vida digna a partir dos padrões do bem-estar coletivo estabelecido, como emprego, educação, saúde e lazer. Os direitos sociais são, eu acredito que é um dos direitos mais violados no nosso país. Quantas pessoas não moram bem, não comem bem, não têm educação, não têm lazer? Por quê? Porque o capitalismo suprime esses direitos. O conceito de cidadania está em permanente construção, pois a humanidade está sempre em luta por mais direitos, maior liberdade, melhores garantias individuais e coletivas. A divisão entre os direitos civis, políticos e sociais não nos deve levar a perder de vista uma característica intrínseca aos direitos humanos. É uma de seus indivisibilidade. Isso é, o direito não pode ser exercido de maneira parcial ou fragmentada. Já os direitos humanos, toda pessoa, não importa a situação, o crédulo, a raça, a posição social, tem que ter os direitos humanos garantidos, não é? A ideia de direitos humanos consolidou-se após a Segunda Guerra Mundial diante as barbaridades dos efeitos destrutivos produzidos pelos conflitos. Nas guerras, que nós sabemos que houve muito pelo nazismo, pelo fascismo, quantas pessoas foram mortas, execradas, sofridas, violentadas, não é? Então, tem que se garantir, mesmo na guerra, tem que ter o direito humano. Se uma pessoa se entrega na guerra, ele não pode ser morta, não é? A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada em 10 de dezembro de 1948 pela ONU, com o objetivo de proporcionar o diálogo entre os países e impedir conflito entre eles por questões políticas, econômicas e culturais, além de proteger os indivíduos e coletividades humanas em situação de vulnerabilidade. Então, é interessante vocês procurar na internet a carta promulgada em 10 de dezembro de 1948 sobre os direitos humanos, onde vocês vão ver quais são os direitos que a ONU coloca para os seres humanos que não podem ser violados. Os direitos humanos são valores universais inegociáveis que visam o respeito mútuo em detrimento dos privilégios restritos de determinados grupos. Por isso, não devem ser pensados como benefícios particulares ou privilégios de grupos elitizados.
A simples declaração de um direito não faz com que ele seja necessariamente implementado. Na prática, se abre os braços para suas reivindicações. Nesse sentido, uma das contribuições básicas dos direitos humanos é o fato de estabelecer que a injustiça e a desigualdade são intoleráveis. É preciso perceber que os indivíduos não são apenas beneficiários do processo histórico da afirmação dos direitos humanos, mas também seus autores, os responsáveis pela reivindicar sua garantia. Todas as conquistas relacionadas aos direitos humanos são resultado de um processo histórico, fruto de uma mobilização de demanda da população. Preste atenção. Mesmo com esses direitos humanos feitos em 1948 até hoje, nós temos muitos direitos humanos violados. Pessoas que são espancadas, mulheres, negros, homossexuais, pessoas que são violadas de todas as formas, pessoas que não têm moradia, tudo isso infringe os direitos humanos. Democracia, cidadania e direitos humanos no Brasil. O sistema político brasileiro preenche formalmente os requisitos mínimos, de uma poliarquia, ou seja, sistema democrático de poder que é atribuído com base em eleições livres, em que há ampla participação política em coerência pelos cargos eletivos. Esse sistema implica a disputa pelo poder, tolerância e a desigualdade de opiniões e posições políticas. No entanto, o que se percebe é que essa estrutura formal não garante a democratização dos recursos socialmente produzidos, como os bens, os direitos e os serviços básicos proporcionado pelo Estado. Sendo assim, destaca-se a questão democrática, vai além dos estabelecimentos de regras formais que caracterizam a democracia como regime. É necessário ampliar a cidadania para reduzir a distância entre as esferas formal e real. Para que essa correspondência entre a cidadania formal e cidadania real seja estabelecida, é necessário uma constante luta para a implementação dos direitos por meio tanto de ações da sociedade civil quanto políticas públicas. Meus queridos alunos, nós vimos que a democracia, a cidadania, tudo isso nós só conseguimos se nós tivermos luta, se nós tivermos as pessoas que estão feridas por esses fatos, elas falem, abrem a voz, ela denuncie, ela não se corrompam, porque isso faz com que os nossos direitos sejam violados. A corrupção é a principal fonte de violação do direito humano. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.